16. Eu vou ler no telão, fica mais fácil. Que diz assim, E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Também seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando a ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele e que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Vamos ler até aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos uma palavra que ela é tão, sabe, toda vez que eu leio assim, ela é tão profunda, tem tanta riqueza de conhecimento, de revelação, de sabedoria para as nossas vidas. Tem um poder grande nessa palavra. Aleluia. Porque Jesus, ele era um ser que 100% sendo homem, 100% também sendo Deus. Então, como Deus, ele estava vendo tudo que ele iria passar. Ele já sabia tudo que ele teria que enfrentar. E sendo assim, sendo homem, ele sentiu um grande sofrimento. Eu não sei, você que está aqui nessa noite, se você já sentiu um nível de dor emocional tão grande, né, ao ponto de não suportar. Mas Jesus sentiu. Né? Se você sentiu, saiba, Jesus também sentiu. Ele te entende. Ele sabe como é. E era uma dor emocional e ao mesmo tempo ele passou por um sofrimento de opressão maligna. Sabe o que é uma opressão? É uma presença espiritual demoníaca que fica próximo de você e aquilo rouba a sua energia, sua alegria, sua paz, sua até inteligência. Você fica no estágio e fala: não sei o que aconteceu, não estou sentindo uma coisa tão ruim, não sei o que é isso. Uma presença demoníaca. Então Jesus estava ali no Getsemane, nesse estado de sofrimento, pedindo ao Senhor livramento. Senhor, se o Senhor puder, livra de mim isso, não deixa que eu beba. Mas ao mesmo tempo ele falava: mas que faça-se a tua vontade, não a minha. Mas ele falava: Senhor, ele falava: se puder, passa de mim esse cálice. O que ele queria dizer? Eu não sei se eu vou suportar isso. Como homem, eu não sei se eu aguento. Quantas vezes eu e você estamos em situações como Jesus, que a gente olha e fala: será que eu vou suportar isso? Será que eu vou aguentar essa dor? Né? Quantas vezes a gente passa por momentos e a gente vai pensar assim: mas dentro da minha família? Ou dentro da igreja? Eu passar por isso? Mas passa. Jesus passou pelos líderes religiosos, que seria, no caso, aqueles que deveriam abraçá-lo, que deveriam apoiá-lo, que deveriam honrá-lo, mas foram eles que o crucificaram. Foram eles que o perseguiram e que o mataram. E eu notei aqui, Jesus sentiu opressão, amargura no coração, angústia, desespero,
medo. Muito medo. Sabe aquelas pessoas que têm aquele síndrome do pânico, aquela crise de medo? Jesus estava tendo talvez algo parecido com isso, que o coração acelera e a pessoa tem aquela crise, que ela fica parecendo que vai morrer, ela fica fora de si de tanto medo que ela tem e dá aquela aceleração no coração. Jesus estava sentindo esse medo. Culpa. Ele estava com culpa, mas culpa de quê se ele não devia nada? A culpa que era minha e tua. Ele encarnou a nossa culpa sobre ele. E ele iria levar sobre si a culpa do pecado que era da humanidade inteira. E tristeza profunda. Nós chamamos isso, no nosso tempo, de depressão. Ansiedade, depressão. A gente se entope de remédio, fica todo mundo dopado, fazendo terapia. Mas Jesus, ele foi para o jardim buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você, no momento de dor, o lugar certo de você buscar refúgio e ajuda é na presença de Deus. Clame o nome de Jesus, clame o sangue de Jesus. E às vezes você vai clamar e você vai falar assim, mas parece que ele não está me ouvindo, parece que ele não está me ajudando, eu estou clamando tanto tempo, faz mais de meses, faz mais de ano que eu estou clamando para ele me curar dessa depressão, para ele me libertar, e parece que ele não veio. Existem momentos assim que a gente sente assim, como se o Senhor parece que não está nos ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa, qual foi a resposta do Pai para Jesus? O que o Pai fez com Jesus aqui na Getsemane, qual foi a resposta? Um anjo veio para consolar. Ele recebeu consolo, recebeu força, abrigo e refúgio na presença do Pai, que é o amor de paternidade, mas ele teve que passar por tudo aquilo, porque era plano e propósito de Deus que ele passasse por tudo aquilo. Então você pensa que Deus não está te ouvindo, está te dando, porque você tem que passar. É necessário que você passe por esse sofrimento, por essa dor. Aí você fala assim, mas por quê? Na frente você vai entender. Mas é necessário passar. Às vezes o Senhor está querendo fazer libertação, transformação no seu caráter, na sua vida, amadurecer você, coisas que você não entende. Aí o Senhor vai trabalhar em você para que você aprenda. O Senhor precisa preparar o vaso para usar. E dependendo do tamanho do que Deus quer fazer na sua vida, o tamanho da dor, da perseguição, do sofrimento que você vai passar. Mas em Jesus não passou isso sozinho, ele recebeu ali nessa oração do Getsemane força, ele recebeu ali o poder, ele recebeu ali o consolo. E é isso que eu quero dizer para você, no momento de dor, de muita dor, muitas vezes o Senhor ele vai até você, ele não vai tirar ainda a dor, ele vai te dar força para você passar até o fim, vai te dar consolo, vai te fortalecer, e você vai passar, mas você vai sair, não é para sempre, você não vai morrer ali. Eu creio. Você fala assim, mas se eu morrer, Jesus morreu. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E eu quero trazer para você um outro texto. João 18, do 1 ao 9. Aleluia. Que o poder de Deus, adquirido no lugar secreto, quando ele estava ali no Getsemane, ele recebeu uma graça, um poder de Deus sobre ele. Aleluia. Ele era um com o Pai, então ele recebeu a proteção do Pai. O Pai estava junto com ele ali no Getsemane sofrendo. O Pai estava com ele no momento que ele foi para a cruz. O Pai estava com ele e ajudando a suportar a dor. O Pai também, através de Cristo, é um só conosco. Através de Jesus você é um só com Deus. E assim você pode passar por todas as circunstâncias com ele te fortalecendo pelo poder dele. O Senhor muitas vezes não vai te livrar da luta, do problema. Ele vai te livrar dentro do problema. Depois você vai ter a cura. Depois você vai ter a libertação. Você vai entrar de um jeito, mas quando você vai sair totalmente diferente, totalmente mudado, uma nova pessoa em Cristo. E tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual entrou com seus discípulos.
fariseus, ó, tá vendo? Os sacerdotes e os fariseus, aqueles que deveriam estar apoiando Jesus, eram eles que veio ali, junto com Judas, que era um discípulo de Jesus, com tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, e que sobre ele havia de vir, adiantando-se, disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Judas, que o traía, estava com eles. E quando, pois, disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Ó o poder de Jesus. Aleluia. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E disseram: a Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes ir, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Aleluia. O poder que estava sobre Jesus era grande, porque ele é Deus. Aqui na terra ele estava 100% homem, 100% Deus. Um só com o Pai. Então quando ele disse: sou eu, eles não aguentaram o poder, recuaram e caíram. No secreto, no momento da dor, você adquire poder e unção e glória e graça de Deus, mas você precisa ir do secreto, como Jesus foi no jardim, orar, buscar. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes a dor não é para te matar, é para te fortalecer, para te renovar, é para te encher, é para que você busque essa unção. De repente você vai para esse lugar secreto do jardim com muita dor, mas quando você sai de lá, você sai com tanta autoridade, unção e poder de Deus na sua vida. Aleluia. Mas para fechar essa palavra e concluir, dar sentido tudo que eu estou falando, eu quero ler aqui Mateus 27, 4 versículos, do 50 ao 54. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus, aleluia, que ele veio aqui em corpo. E o corpo de Jesus sofreu, foi castigado, apanhou, levou cravos. Só que o corpo de Jesus é a igreja. É eu e você, nós somos o corpo. Representado naquele corpo que Jesus estava sofrendo, era o castigo que era meu e seu, ele estava levando em seu corpo. E espiritualmente nós somos esse corpo de Cristo. Aleluia. Mas ele levou no nosso lugar o castigo que era meu e seu. Aleluia. Vamos ler? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória a Deus. E qual é a revelação que o Senhor me colocou? Aleluia. Como o corpo de Cristo morreu, foi castigado, abriu para nós um caminho ao Pai. Aleluia. Nós hoje, representados neste corpo, espiritualmente, precisamos também morrer. Como assim, para a gente morrer? Como nós vamos morrer? Sim. Morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o seu próprio eu, para as suas vontades. Quais são os seus sonhos? Quais são os projetos? Que propostas você está recebendo? Será que tudo isso é vontade de Deus para você? É isso que Deus quer para você? O que você está exercendo hoje de autoridade, é isso que Deus quer para você? O Senhor pergunta: será que você está disposto, se Ele te pedir, você abrir mão de todo o seu sonho e projeto?
Ou algo que o Senhor mesmo te deu? Porque Deus deu Isaac para Abraão. Mas pediu. De onde está o nosso coração? Para que nós precisamos morrer como Cristo morreu? Para que muitos outros ressuscitem. Tem que haver a nossa morte. Porque muitas vezes nós somos soberbos, né? Arrogantes. E queremos contender com Deus. Deus está falando por aqui. E a gente está, não, Deus, é por ali. Mas Deus, eu quero. Isso aqui é bom. E eu não estou falando de coisas que são pecados. Estou falando de coisas boas. Né? Como talvez uma faculdade, um diploma, uma carreira profissional, uma casa, ou qualquer outra, um projeto que você tenha na sua mão, um ministério que você tenha na sua mão, algo que o Senhor te confiou, te deu, Deus te deu, de repente, ou talvez nem foi Deus que te deu, você foi lá e achou que é isso que era para você, e foi lá e fez. E se o Senhor te pedir isso hoje, você morre para si mesmo, para dizer sim para o Senhor? Que nível que tem o seu amor por Ele, seu relacionamento com Ele, a sua vida com Ele? O Senhor nos chama hoje para esse lugar de amor. Mas não faça isso porque eu estou falando, não faça isso precipitado, não faça isso na carne. Deixa chegar nesse nível. Então vai buscando que o Espírito de Deus vai trabalhando em você. Senhor, eu quero chegar nesse nível. Senhor, eu quero chegar nesse nível. E você vai chegar nesse nível de amor e relacionamento com o Senhor. Mas é preciso que nós venhamos morrer para nós mesmos. E quando a gente morre para nós mesmos, muitos outros ressuscitam dos mortos para a vida. De repente você está aqui orando para um parente, um familiar, uma pessoa, um amigo, alguém, para que ele seja salvo. E às vezes o Senhor está esperando a sua morte, para que aqui o Senhor, através da sua morte física não, espiritual, para o seu orgulho, para a natureza pecaminosa. Porque Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no comecinho do livro, ele escreve que ele foi tão provado na Ásia, tão provado, ao ponto de ele se sentir como um morto. Ele falou assim, eu fui provado além do que podia suportar. Eu me senti como um morto, para que o poder da ressurreição de Cristo me ressuscitasse da morte para a vida. Para mandar as coisas. E aí depois ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. Ele também fala que se eu tiver que ser escravo, seja escravo de Cristo. Não do pecado, não da carne, não do mundo, mas de Cristo. Levando toda a sua mente cativa de Cristo. Aleluia, porque sendo cativo de Cristo você é livre. Aleluia, você é livre. Glória a Deus. E quando nós morremos para nós mesmos, além de nós mesmos ressuscitar, o Senhor ressuscita os outros que dá vida. Aleluia. Quer vida na sua casa, quer vida na sua família, quer salvação. Então vamos morrer. Assim como Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Por que Jesus disse isso para Nicodemos? Porque Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo. E ele falou assim, posso eu voltar para o ventre da minha mãe? E nascer de novo? Mas o Senhor não estava falando para ele de um nascimento físico. Jesus falou assim, que é carne é carne. Eu estou falando para você deixar essa natureza pecaminosa e nascer novamente do Espírito. E nascer do Espírito e da água. É isso que significa morrer para si mesmo. É quando muitas vezes a gente acha que isso é só no momento em que a gente aceitou Jesus. Não, ali foi o primeiro momento que você morreu. Mas é todo dia nós temos que matar a nossa carne, crucificar o nosso eu. Todos os dias nós temos que ter uma nova vida espiritual sendo renovada. É todo dia. Porque se você não cultivar isso, você fica um crente morto. E o Senhor nos chama para a vida. Para a vida. Ele quer te ressuscitar, te renovar, te fortalecer. Aleluia. Então, foi para isso que o Senhor morreu.
Ele suportou uma cruz tão dolorosa. No Getsemane ele chorou. Ele derramou todo o sangue. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. E quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e deu-lhes poder e autoridade, unção. Aleluia. E começou a partir dali a igreja. E no derramar do Espírito Santo, todas as coisas começaram a fazer sentido. E eles se levantaram cheios do poder, da unção, da glória, para pregar outras vidas, para que outras vidas também compreendessem. E essa palavra que eu estou ministrando, a palavra de Cristo. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu dei a minha vida para você ter a sua. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é só vida eterna, é uma vida abundante. E o que é vida abundante? É vida plena, cheia de satisfação. Porque não importa se você está no momento de dor e sofrimento, há do lado da dor e do sofrimento uma satisfação e uma paz, uma confiança. Aleluia. É possível, É possível sentir ao mesmo tempo alegria e tristeza? É possível ao mesmo tempo sentir paz, dor e sofrimento? Eu já senti muitas vezes. Porque você está passando pela luta, mas Jesus está com você. Mas o Espírito Santo está com você. E ao mesmo tempo que aquilo está doendo, mas você está consolado. Tem a graça do Senhor sobre você. Então o Espírito Santo sobre você. Aleluias. Mas precisa de relacionamento e de secreto, de Getsemane, de jardim, de busca, de oração. Se lance para o Senhor, se entregue totalmente para Ele. Aleluia, para que Ele te dê esse poder para você passar pelas coisas que Ele mesmo quer que você passe, para um propósito maior de Deus. Nós não entendemos nada, mas Ele entende, Ele sabe o que Ele está fazendo comigo e com você. Ele é soberano. No final, você vai entender e vai falar: eu não queria ter passado não, mas glória a Deus porque eu passei, porque hoje eu tenho isso que o Senhor fez em mim. Aleluia. Hoje, para mim estar aqui falando, eu tive que passar por um processo. Meu Deus. E hoje eu digo: muito obrigado, Senhor, por aquele sofrimento, por aquele processo. Muito obrigado, porque hoje o Senhor tem me capacitado para falar com muita confiança todas essas palavras que eu estou falando. Porque eu não estou falando apenas palavras do achismo, eu estou trazendo uma palavra que é verdade, é revelação, mas também é uma coisa que eu vivi. Aleluia. E eu estou ministrando para você. E quando você receber sua experiência, Deus vai te usar. E a palavra que sai da tua boca sairá com vida, porque você viveu, você passou, você experimentou. Aleluia. Vai sair com vida e vai trazer a outras pessoas a receberem dessa mesma graça, da mesma unção que foi derramada sobre você, vai ser transmitida para outras vidas. Amém? Eu quero assim chamar os irmãos para se colocar de pé para a gente orar, e eu já passo o microfone para o pastor que vai ministrar a ceia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor da glória, nós te agradecemos, meu Deus, por ter suportado, por ter